Bodas de Ouro do Rancho de Folclore e Etnografia Os Chafeiros da Bem-Posta. 2017 é um ano de festa para a aldeia da Bem-Posta. O seu rancho comemora 50 anos. Este tem sido uma das maiores bandeiras da aldeia, que tem divulgado positivamente por todo o país e é, sem dúvida, um grande orgulho da população. Ao longo destes 50 anos, a história do rancho escreve-se em quase todas as portas e em quase todas as famílias da Bem-Posta. Não há quem não tenha pertencido ao rancho ou quem não tenha um familiar com ligação presente ou passada. Em 24 de setembro de 2016, no dia em que se assinalou o 49º aniversário do rancho da Bem-Posta, os elementos realizaram uma reunião para definir a programação das bodas de ouro do rancho, ao longo de todo o ano 2017. Uma das ideias foi criar uma brochura ou um livro de forma a atualizarmos a história do rancho, que estava bastante incompleta. Na ocasião das bodas de prata do rancho, tinha sido feita internamente uma brochura com o historial dos 25 anos de atividade. Era uma base de trabalho para ser continuada e atualizada. Apesar de haver a vontade dos elementos em fazer um bom trabalho, precisávamos da ajuda de uma pessoa com alguma experiência para realizarmos a publicação. Conhecíamos o livro dos bombeiros publicados 2 meses antes, o qual tínhamos considerado um bom registro para a história da associação e da freguesia, mas não conhecíamos a sua coordenadora. Contactamos o comandante dos bombeiros voluntário de Pucelas, Rui Máximo Santos, que tinha estado envolvido no projeto do livro dos bombeiros, e apresentar-lhe-nos a nossa ideia, pedindo para contactar a coordenadora do livro dos bombeiros para nos dar uma ajuda. Dias depois tínhamos uma resposta positiva da Isabel Rodrigues e a primeira reunião do livro agendada para o dia 11 de outubro, contando também com a colaboração do comandante pela sua experiência no livro dos bombeiros. Num processo participado pelos elementos do grupo de trabalho, foram surgindo ideias para conteúdos, foi-se definindo uma estrutura, realizaram-se muitas pesquisas nos arquivos e foram-se produzidos conteúdos escritos a muitas mãos. Assumida a coordenação pela Isabel, uma pessoa de fora da terra que não tinha qualquer relação com o movimento folclórico, o seu trabalho foi fundamental para a obra que hoje vamos apresentar, pois questionou-nos tudo o que não entendia e o que não fazia sentido. Incentivou-nos a fazer sempre mais e melhor. E exigiu-nos trabalho e prazos. Só assim foi possível terminar este projeto que decorreu durante vários meses, com algumas reuniões de trabalho e centenas de e-mails trocados. Com esta obra sabemos que a história da nossa comunidade está mais completa. São 50 anos de história sobre a história dos nossos antepassados, de memórias de um povo. Ao publicarmos esta obra, pretendemos homenagear todos aqueles que passaram pelo rancho, desde os fundadores aos elementos atuais. Alguns elementos já não se encontram entre nós, mas pretendemos que o seu trabalho e a sua participação não seja esquecida. Há 15 anos atrás, o nosso saudoso colega Luís Serra imaginou Há 15 anos atrás, o nosso saudoso colega Luís Serra imaginou um livro do rancho. Pouco tempo antes dele partir, estava eu no escritório da coletividade, quando me disse que tínhamos muita informação e que um destes dias íamos fazer um livro. Foram palavras que ficaram gravadas e nunca partilhadas. Os anos e a história encarregaram-se desse caminho. E hoje, naturalmente, da vontade coletiva, lançamos um livro. E estou certo que será um orgulho para todos.
Para apresentar o livro, chama ao palco a coordenadora Isabel Rodrigues, licenciada em Relações Públicas e pós-graduada em Desenvolvimento, Diversidade Local e Desafios Mundiais, é técnica superior na Câmara Municipal de Loures desde 1995 e é vice-presidente da ADAL, Associação de Defesa do Ambiente de Loures. A esta publicação junta-se ao seu trabalho anterior, o trabalho benévolo de coordenadora e autora e coautora do livro Juntos Somos Mais Bombeiros, do CELAS 125 anos, 1891-2016. Hoje é dia de festa. Bem-vindos à festa das Bodas de Ouro do Rancho da Bem Posta e ao lançamento do livro 50 anos dos Ceifeiros da Bem Posta, Memórias de um Povo, 1967-2017. Esta apresentação, além de desvendar um pouco a estrutura do livro, sei que estão todos muito curiosos por o verem, tem estado em segredo absoluto até este momento. Aproveito e agradeço aos bombeiros voluntários de Bucelas a aposta em mim no ano passado e sobretudo a edição do livro 125 anos, Juntos Somos Mais Bombeiros, e agradeço, claro, à coletividade da Bem Posta este convite, o qual aceitei com muita alegria, com muita vontade de colaborar, mas igualmente com alguma apreensão. E os receios não eram exclusivamente meus. Momentos houve em que as dúvidas surgiram no coletivo do grupo de trabalho sobre o sucesso da tarefa. Por exemplo, em fevereiro, no Carnaval da Bem Posta, no típico enterro do chouriço, o grupo lançou uma provocação, referindo-se ao presente livro, com muito humor, mas também com muito atrevimento, e diziam: tanto que eu gostava de ir contigo às comemorações dos 50 anos do rancho. Sabes? Vai ser muito falado. Até vão escrever um livro. Mas aquela gente deve pensar que são escritores. Aquilo na volta o conseguem fazer. É um livro com bonecos para colorir com lápis de cera. Julgamos que não defraudámos expectativas. O livro está finalizado, está editado e tem a narrativa dos acontecimentos de 50 anos deste magnífico rancho. Ainda assim, para os mais críticos, para os mais exigentes, ofereço esta caixa de lápis de cera, permitindo-nos dar asas à imaginação e perspectivar ainda um futuro mais colorido. Falava-vos do convite. Aceitei o convite porque sei que uma publicação destas nunca se escreve sozinha. E que para realizar este trabalho seria necessário juntar um conjunto de pessoas para contribuições várias, como também já disse, para pesquisas, testemunhos, fotografias, leituras, críticas, grafismo, factos, ideias, etc, etc. E este livro é isso mesmo. É o resultado da vontade e do elevado grau de compromisso e de dedicação e de sintonia, de empenho de um grupo de 14 pessoas envolvidas, que daqui a pouco já as vão conhecer, vou convidá-las para também vir aqui ao palco. Este grupo de pessoas envolvidas efetuaram pesquisas nos mais variados baús, tendo as pesquisas mais simples sido feitas dentro de portas, e aqui um elogio público à coletividade que é exemplar nos seus arquivos. Reuniram informações dispersas, confrontaram equipamentos municipais para outras recolhas, compareceram às reuniões, participaram e valorizaram os debates, aceitaram sugestões e facilitaram as decisões por consenso. O resultado, escreveram um livro. Desde a decisão até ao envio dos conteúdos para a gráfica, decorreram apenas 9 meses. 9 meses, como calculam, de árduo trabalho, efetuado nos tempos livres de todos os envolvidos, sem exceção. A todos, congratulo pelo resultado final, a justificar o empenho e a corresponder às nossas expectativas. Permitam-me também, em nome do Grupo Musical e Recreativo da Bem Posta, em nome do Rancho de Folclore e Etnografia, os Ceifeiros da Bem Posta, em meu nome pessoal, uma palavra de apreço e satisfação para com o conjunto de individualidades convidadas a participar e que aceitaram qualificar ainda mais esta edição com os seus artigos inéditos. Convidados distintos, uns com ligações passadas, outros com ligações atuais ao rancho, outros ligados a entidades com as quais o rancho se relaciona, mas com uma colaboração em nome individual, porquanto para lá do trabalho
outros laços se estabelecem e outras redes se reforçam. A todos agradecemos a participação e agradeço também eu a confiança na coordenação. E quanto mais colaboro e participo nestes exercícios associativos, com o intuito de contribuir para recordar e perpetuar no tempo memórias e vivências, mais significado tem a importância do registro, principalmente para as gerações futuras. Importa conseguir um resultado fidedigno e credível, mas essencialmente que o ato de recordar e consultar esteja acessível, sobretudo quando já seja impossível o testemunho oral e quando a memória já escasseie e não permite lembrar o quem, quando, como, onde, porquê aconteceu. Celebrar as bodas de ouro tem esta vantagem. O tempo decorrido, falar de há 50 anos, é falar de um passado ainda muito recente, o que facilita e simplifica a pesquisa e também permite obter testemunhos na primeira pessoa. E hoje temos o privilégio de ter aqui António Cabral Ferreira. Foi no dia 25 de fevereiro de 1967 que António Cabral Ferreira se encontrou com Fernando Mota Rodrigues e surgiu a ideia de criar um rancho folclórico na aldeia da Bem-Posta. Logo no dia 4 de março, a direção da coletividade acolhe a ideia e no dia 19 de março realiza-se o primeiro ensaio, dirigido por António Cabral Ferreira, com apenas 24 anos de idade. Foi assim fundador principal, primeiro ensaiador do grupo e um dos bailadores. Dirigiu o grupo nos anos 67 e 68 e mais tarde, no reinício do rancho, volta a dirigir o grupo adulto e infantil entre 1982 e 1988. No início criou modas e letras e coreografias, fez algumas recolhas em grupo e colaborou na alteração dos trajes, assim como no processo de entrada na Federação de Folclore Português. Participou na criação do primeiro núcleo museológico e em 1984 orientou o grande espetáculo do rancho, Melodias Saloias, de ontem e de hoje. A sua carreira profissional foi de construtor civil, estando atualmente aposentado. Criou condições para que toda a sua família tenha passado pelo rancho. A sua iniciativa de criar o rancho e o seu trabalho é reconhecido por todos. Convido ao palco o fundador e primeiro ensaiador do rancho para um breve testemunho, António Cabral Ferreira. Boa tarde. Eu sinto-me honrado, António Cabral Ferreira, de há pouco acabar de ouvir aqui dizer o meu nome. Sinto-me honrado de estar aqui por entre vós ao fim de 50 anos. Não é fácil. É muito. Sinto-me honrado que os ceifeiros da Bem-Posta e a etnografia do mesmo continuem vivos. Enquanto eles continuem vivos, eu também continuo. Falou-se aqui na Fundação, em todo o trabalho, com os bombeiros, para os livros, para estas coisas todas. Sinto-me honrado de todo esse trabalho. Mas também tenho uma palavra a dizer. Aqui foi há 15 anos esse livro, para falar nesse livro. Mas eu entre 20 e 22 anos falei com o Sr. José Félix, quando ele abriu uma tipografia aqui na Bem-Posta, porque eu tenho uns rascunhos verdadeiros nos bombeiros sobre a cultura da Bem-Posta, eu tenho um rascunho verdadeiro. E pedi ao Sr. José Félix se me queria publicar esse livro. E ele disse: tens que pagar 200 contos. Ora, com um pedreiro, ia trabalhar de orla, não podia. Bem haja, sai ao livro e muito obrigado por essas ideias e por todo este bom trabalho. Quero agradecer a todos os meus senhores e minhas senhoras que estão aqui presentes, convidados de outros ranchos, da Federação, tudo isso. Sinto-me mesmo feliz de estar aqui. Quero agradecer a toda a direção que passaram ao longo deste ano, aos bailadores e às famílias e colaboradores dos ceifeiros da Bem-Posta. Tenho a agradecer o esforço e o amor e a dedicação que eles tiveram pelo rancho folclórico da terra e oriundos de que vivem na terra. Um obrigado a eles todos. Quero agradecer e não esquecer
às famílias e amigos daqueles que não estão hoje em vida entre nós, mas dentro do meu coração e no coração de muitos estão dentro de nós. Eu tenho a firme certeza, quando morrer, e que os efeitos da Bem Posta continuam, há de haver sempre uma pessoa que diz: foi o Cabral. Isso é muito importante para mim. Bem-aja a todos, obrigado, felicidade, vamos cantar e bailar com alegria. Obrigado. Certamente que este também foi um momento alto das comemorações das Bodas de Ouro e que no memorando do centenário vai constar também esta intervenção. Outros momentos altos deste percurso, deste livro, foi localizar e reatar o contato com a madrinha do rancho. Mandava a tradição que os ranchos fossem apadrinhados, e o rancho de folclore e etnografia aos chafeiros da Bem Posta não foi exceção. Na ocasião foi convidado para padrinho o rancho folclórico de Alenquer, que terão a oportunidade de assistir à atuação no festival hoje à noite. E para a madrinha, a filha do então Presidente da Câmara Municipal de Loures, Joaquim Dias de Sousa Ribeiro. Por várias razões, a ligação foi perdida, mas as maravilhas das novas tecnologias de comunicação permitiram restabelecer o contato entre as partes. De forma muito resumida, porque o currículo é extenso, apresento-vos a madrinha Maria Manuela Ribeiro. Licenciada em Estudos Germanísticos, fez teatro quando estava na faculdade. Trabalhou como tradutora para diversas editoras. Foi professora de português, inglês e alemão, a lecionar nos segundos e terceiros ciclos, tendo pedido a aposentação antecipada para poder dedicar-se por inteiro à escrita. É autora de trabalhos de poesia e de romances juvenis, alguns dos quais integram as listas do Plano Nacional de Leitura. Atualmente a agenda está sempre preenchida, dinamizando sessões de promoção da leitura em escolas e bibliotecas municipais de todo o país. Sessões estas promovidas de forma gratuita. E aqui permitam-me que abra um parênteses, só para reforçar que é também este o espírito altruísta que tem dinamizado o movimento associativo no país e que aqui a coletividade da Bem Posta também representa e que permitiu igualmente concretizar o livro que estamos hoje a lançar. Fecho parênteses. Convido ao palco a madrinha Maria Manuela Ribeiro para um breve testemunho. Vou falar para microfones, porque eu costumo falar sempre sem microfone. Boa tarde, eu sou então a madrinha do rancho. Acho que tenho sido uma madrinha péssima porque desapareci. Apareci há 50 anos, depois desapareci, nunca ofereci amêndoas nem nada. De qualquer maneira, estou muito feliz por me terem descoberto. Posso contar aquele episódio? Acho que só vão conhecer o conteúdo do livro mais tarde, mas eu vou desvendar um bocadinho. Então é assim, há 50 anos atrás, no dia do batizado, a madrinha não estava com este ar feliz como está hoje. Eu tinha 15 anos na altura. Estava muito contente por ser madrinha de um rancho, só que nessa tarde em que eu estive aqui na Bem Posta, a televisão ia transmitir um programa com o meu cantor favorito. Não havia maneira de gravar os programas, como sabem, nem de ver aqueles que já tinham passado, não se podia lá e puxar nada. Além de mais, um grupo de amigos tinha combinado fazer um bailarico em casa de um deles. Há aqui muito boa gente dessa altura que sabe que conhece aquela situação que nós vivíamos de andar com os giradiscos de casa em casa. Não é? Pronto, eles estavam a dançar e eu estava aqui. Sei que o apresentador do evento era um locutor muito famoso aí da rádio e chamou-me ao palco. E lá fui eu. E a primeira coisa que ele me perguntou foi: a madrinha está mal disposta? Eu disse: não. Então, a madrinha não quer dizer nada ao rancho? E eu sei que balbuciei estas palavras: parabéns ao rancho, assim neste tom. A seguir, pendurei uma fita no estandarte do rancho e ficou terminada a minha atuação. Claro, o caminho para casa levei nas orelhas, como imagino.
eu quero redimir-me e desta vez gostava de voltar a colocar uma fita no estandarte do rancho, ou onde entenderem, e com ar mais satisfeito. Vais a ver. Ora bem, onde é que eu penduro isto? É uma simples lembrança para dizer que eu estive aqui mais contente do que há 50 anos atrás. Muito feliz. E agora sim, vou-vos apresentar o livro numas breves linhas, explicar um bocadinho como está organizado. Está organizado em 280 páginas de texto, histórias e imagens, fotografias e cartazes com a seguinte estrutura. Inicia com as saudações institucionais das entidades oficiais com as quais os ceifeiros se relacionam no seu cotidiano, o prefácio, uma breve apresentação da bem-posta e um destaque ao programa das Bodas de Ouro que estamos hoje a celebrar. Após este prelúdio, os 3 capítulos centrais cruzam recordações e constatações do vínculo Rancho de Folclore e Etnografia aos Ceifeiros da Bem-Posta, Núcleo Museológico Luís Serra e Grupo Musical e Recreativo da Bem-Posta. O primeiro capítulo procura relatar a história do rancho, desde a sua fundação até aos dias de hoje, assinalando os marcos mais importantes e simultaneamente mais relevantes para a identidade deste coletivo. Descreve, não só numa narrativa de detalhe, quanto possível, mas igualmente de uma forma muito visual, os elementos significativos da cultura e identidade de várias gerações do rancho, através da salvaguarda das tradições, do representar costumes, na inevitável relação com o local e pelo legado, com evidência para os testemunhos dos elementos fundadores em atividade e para as filhas dos elementos fundadores com mais de 30 anos de atividade. E ainda pelos reconhecimentos a nível interno e externo, assinalando também curiosidades, que a memória esquece, mas o papel guarda, e listagens de nomes e números com identidade, ensaiadores do rancho adulto e do rancho infantil, identifica atuais e antigos elementos do rancho, eventos organizados, demonstrações realizadas, modas que o rancho já apresentou. Por fim, o registro de notícias do rancho da comunicação social e uma seleção de imagens marcantes. Segue-se o capítulo relativo ao Núcleo Museológico Luís Serra, que de mão dadas com o rancho corporiza a atividade de recolha, estudo e preservação dos costumes tradicionais da região Saloia de Loures. Sem dúvida, a outra face da mesma moeda. E porque quer o rancho, quer o núcleo museológico são atividades dinamizadas pelo Grupo Musical e Recreativo da Bem-Posta, o terceiro capítulo evidencia uma breve perspectiva histórica desta associação, fulcral na vida dos bem-posteiros e da própria aldeia. Foi a coletividade que no início amparou o projeto e que no presente continua a ser o pilar dos ceifeiros da Bem-Posta. Após a leitura destas 280 páginas, certeza que não ficam dúvidas porque é que o Rancho de Folclore e Etnografia aos Ceifeiros da Bem-Posta é cada vez mais o embaixador das representações folclóricas e etnográficas do concelho de Loures, pelas modas, letras, instrumentos e trajes e, sobretudo, pelas pessoas que corporizam com apego e abnegação a qualidade e o valor do folclore. Sei que estão curiosos, ainda mais curiosos, mas o livro só vai estar à venda no final da sessão solene, que segue esta apresentação. O livro tem o valor de 15 € e a receita reverte na íntegra para custear a sua produção. E agora sim, como há pouco tinha mencionado, vou-vos apresentar os coautores, colaboradores e os facilitadores da obra. Vou chamar ao palco, por ordem alfabética, para receberem um exemplar em primeira mão e peço que depois fiquem no palco até ao final, quando tiverem todos, para tirarmos uma fotografia conjunta. Chamo então, por ordem alfabética, Ana Paula Assunção, Carla Ferreira, Elizabeth Barbosa, Eugénia Correia,
Flor Bela Estevam, Francisco Cruz, Francisco Martins, Gilberto Pedro, Hugo Cruz. E agora peço um aplauso especial também pela coordenação e pelo excelente trabalho de design e paginação do livro, Hugo Martins, Joana Salgueiro, José Miguel Salgueiro, Manuela Carriço, Maria Adelaide Serra, Maria da Luz Cardoso, Miguel Oliveira Carvalho, Paulo Piteira, Pedro Carvalho, Raul Silva, Rui Máximo Santos, Rui Pedro Santos, Rui Pinheiro, Susana Roque, Vânia Rocha, Vítor Barbosa. Também todos vão ter conhecimento do livro agora, neste momento. Olha bem.